Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do Guia Prático para Líderes. Eu sou o pastor Péricles Barbosa e nesta aula irei apresentar a visão do ministério pessoal. Dividiremos esta aula em 3 tópicos. No primeiro, iremos abordar a base bíblica e nos textos de Ellen White. No segundo tópico, falaremos sobre a importância e a utilidade dos dons do Espírito Santo. No terceiro e último tópico, falaremos sobre a missão e os missionários. Preparados? Então, vamos lá! O ministério pessoal, como um departamento aí da sua igreja, deve ser entendido como uma ferramenta que tem o propósito de fazer com que cada discípulo de Jesus se envolva totalmente e de forma pessoal na missão de fazer novos discípulos. E para isso, os dons e talentos de cada discípulo devem ser levados em consideração, a fim de que cada um possa desenvolver o seu próprio ministério pessoal. E essa é justamente a segunda forma de entendermos o ministério pessoal. Não como um departamento, mas como o ministério que cada discípulo de Jesus desenvolve de forma pessoal e que o leva a viver como um verdadeiro missionário vivo e ativo na missão. Na Bíblia, fica evidente que o chamado de Deus para nos envolvermos na missão é pessoal. Em Mateus 4, verso 19, Jesus nos convida a segui-lo, pois ele tem o propósito de nos fazer pescadores de homens. Em Atos 1, verso 8, Jesus anuncia que o Espírito Santo será concedido com o objetivo de nos fazer testemunhas poderosas em todo o mundo. Jesus deseja que cada indivíduo aceite o chamado para segui-lo, tornando-se discípulo dele com o propósito de testemunhar o que Jesus fez em sua vida e, assim, fazer outros novos discípulos para Cristo. E é em Mateus 28, versos 19 e 20, que encontramos a grande comissão de Jesus para seus discípulos. Jesus deixa claro que fazer discípulos de todas as nações é o verdadeiro propósito missionário de cada verdadeiro discípulo dele. E essa visão que cada discípulo de Jesus deve desenvolver o seu ministério pessoal, ela é reforçada nos textos de Ellen White. Veja, por exemplo, esse trecho. Deus poderia proclamar sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é seu plano. Ele escolhe seres humanos, pessoas cheias de fraquezas, como instrumentos na execução de seus propósitos. Tesouros de valor inestimável são postos em vasos de barro. Suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo por intermédio de seres humanos. Por meio deles, sua glória deve brilhar em meio às trevas do pecado. Com um ministério cheio de amor, devem ir ao encontro dos necessitados e dos pecadores e guiá-los à cruz. E em toda sua obra, devem atribuir glória, honra e louvor àquele que é sobre tudo e sobre todos. Nesse texto, fica evidente que o centro da estratégia de Deus para proclamar sua verdade ao mundo é o ser humano, eu e você. Veja comigo esses outros textos. Com quase impaciente ansiedade, os anjos esperam nossa colaboração, pois um ser humano deve ser o instrumento para se comunicar com outro ser humano. Devemos ser cooperadores de Deus, pois ele não finalizará sua obra sem os agentes humanos. Eu e você, nós somos as frentes missionárias de Deus aqui na Terra. Então ele conta comigo e também ele conta com você. No capítulo 1 do livro Serviço Cristão, tem uma seção apenas com textos que reforçam a visão do ministério pessoal de cada discípulo. Fica claro que o chamado para se envolver na missão é especialmente individual. Essa seção tem como título O Chamado Individual e compreende as páginas 9 a 13 deste livro. Veja alguns textos aqui comigo. A cada cristão é designada uma obra definida. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem confiou conhecimento da verdade para este tempo. Salvar pessoas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Nessa missão de salvar pessoas, cada discípulo de Jesus deve se envolver de forma pessoal, utilizando os dons e talentos concedidos pelo Espírito Santo, a fim de fazer discípulos em todo o mundo, a começar pelo seu mundo, aí, em seu lar,
entre os seus vizinhos, no seu bairro, sua cidade, estado, país e até onde o Senhor enviar você. Eu te convido a acompanhar comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Vamos lá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 11, o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios a respeito dos dons espirituais, apresenta pelo menos 5 lições a respeito da importância e utilidade dos dons espirituais. A primeira lição é o Espírito Santo que concede os dons. A segunda, os dons são concedidos para um propósito proveitoso. A terceira lição, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A quarta lição, devemos cooperar uns com os outros como um só corpo. E a quinta e última lição, os dons devem ser usados para a glória de Deus. Em Efésios capítulo 4, dos versos 7 a 16, podemos perceber a utilidade dos dons no aperfeiçoamento dos santos para o serviço, edificando a igreja tanto em caráter espiritual como em crescimento numérico. Sem os dons espirituais, não conseguiremos cumprir a missão que Deus nos confiou. Por isso, em Atos capítulo 1, verso 8, deixa claro que teríamos as condições necessárias para sermos testemunhas de Jesus quando o Espírito Santo fosse concedido. Veja esse texto escrito por Ellen White a respeito dos dons. Dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que os obreiros sintam sua necessidade uns dos outros. Deus outorga esses dons e eles são utilizados no seu serviço não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o homem, mas para exaltar o Redentor do mundo. Devem ser usados para o bem de toda a humanidade, pelo fato de representarem a verdade e não por comprovarem uma falsidade. Em toda palavra e ação, manifestar-se-ão bondade e amor, e ao ocupar cada obreiro fielmente o lugar que lhe é designado, a oração de Cristo em favor da unidade de seus seguidores será atendida, e o mundo conhecerá que esses são seus discípulos. Temos uma importante missão a cumprir, e o céu provê o suporte necessário para que cada discípulo cumpra fielmente a sua parte. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Existe uma missão e existe também os missionários. A missão fica clara no texto de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Nossa missão é fazer discípulos de todas as nações e nós, os missionários, precisamos ser enviados para cumprir essa missão. Para que cada missionário em nossas igrejas seja enviado para o cumprimento da missão, o departamento do Ministério Pessoal, como ferramenta de envio, deve ser estruturado com o propósito de desenvolver planos que envolvam cada discípulo de forma direta e pessoal em ações missionárias, oferecendo recursos e treinamentos em parceria com outros departamentos da igreja, como, por exemplo, escola sabatina e pequenos grupos. Desta forma, a igreja criará um ambiente propício para que cada discípulo desenvolva seu ministério pessoal, tornando-se então missionários vivos e ativos, testemunhando e fazendo discípulos de todas as nações. Ficamos por aqui nessa primeira aula a respeito da visão do Ministério Pessoal. Espero que este conteúdo te ajude e desenvolva a sua identidade missionária. Até a próxima aula.